Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma entrevista aqui no canal, mais uma história italiana de certa forma, né? Porque eu vou entrevistar aqui o Gabriel, que é um cara que está vivendo hoje e há já 10 anos ali no Reino Unido. Assim, ele é um ítalo brasileiro também, assim como eu, assim como muitos que me assistem aqui. Depois da vinheta, fica de olho aí. Bom, Gabriel, estamos aí agora. Eu quero deixar aquela pergunta clássica aí que eu sempre faço para todo mundo. Como que você foi parar aí agora, né, no Reino Unido? Se puder introduzir um pouquinho aí do assunto, de forma resumida para a gente. Beleza, cara. Então, por volta de mais ou menos 2002, 2003, eu tinha um tio-avô que ele era, assim, ligado no mundo da advocacia no Brasil e ele tinha certos contatos no consulado italiano e a gente sabia mais ou menos da história que Certo. vieram de um lugar micro na Itália, muito tempo atrás, sem nada. E aí o Uhum. que aconteceu, esse meu tio começou a fuçar essa coisa e por acaso ele conseguiu descobrir que todo mundo abaixo de uma certa linha na família tinha direito à cidadania. E eu não sei se isso se faz hoje em dia, mas na época ele fez uma coisa que chama abrir uma pasta para a família. E obviamente o consulado italiano naquela época era muito mais acessível, né? Muito mais fácil, não tinha essa fila gigante que tem hoje. Claro. Então, Uhum. era uma família muito grande, ele tem 8 irmãos e eu tenho milhões de primos e todo mundo que teve algum interesse de ir pro exterior. Eu tive primos que é o meu primo que começou o canal comigo, que foram para Londres, ele e os irmãos, em 2004, mais ou menos, logo depois que a coisa saiu. E demorou um Uhum. tempo, mas aí a minha mãe acabou tomando coragem para ir a um certo ponto e ela ficou ali uns 2, 3 anos. É fazer aquela coisa, Legal. né? Se levantar, juntar aquela grana e tal. E aí eu tava assim, trabalhando no Brasil, mas eu tava com um trabalho de informática assim que não era tão prestigiado como é hoje, entendeu? Eu tava trabalhando ali no escritório, eu não tava fazendo nada de especial. E a minha mãe me Sei. perguntou a certo momento, você falou, você quer vir? Eu falei, pô, nunca fui, né? Então eu vou. E ele, você tinha aqui idade mais ou menos? Cara, eu tinha acho que uns 26, 27 anos por aí. Ah, pode crer. E aí eu fui morar em Roma com a minha mãe. Uhum. E ali eu fiquei mais ou menos uns 6, 7 meses. Mas antes disso, quando ela já estava pensando aí, a gente fez curso de italiano, então a gente não chegou totalmente branco, sem saber nada. Só que é uma coisa, né? Ah, tá. Fazer curso, quando você faz curso, é mais fácil. Você chega ali, você fala assim: caramba, não tô entendendo muito. Só que dentro desses 6 meses É. eu consegui entender um pouco mais e logo depois em seguida eu fui visitar Londres, porque eu sempre gostei de bandas inglesas e coisas de rock and roll, essas coisas Sei. assim. Eu falei, pô, eu quero muito ver como é esse lugar. E aí eu fui a Londres, eu fui ali pra ficar 2 semanas, minha mãe veio comigo, que eu não conhecia também. E Uhum. dali eu conheci vários brasileiros dentro de uma casa, porque quando a gente chega nesses lugares, a gente sempre chega com a ajuda de brasileiros, nem sempre, mas é sempre melhor você chegar numa casa onde pelo menos você conhece quem é ali o dono da casa, coisa e tal. Ah, sim. Uhum. E dali, cara, um cara do nada apareceu assim, pô, tô precisando de uma pessoa pra trabalhar. Eu falei, pô, mas é hoje? Ele, não, não, amanhã. Aí eu fui com esse cara ver como é que era e, porra, quando eu vi eu tava trabalhando nesse lugar, minha mãe foi embora na semana seguinte, eu fui ficando, entendeu? E eu fui gostando, porque a Inglaterra é muito Sei. alternativa, tem milhões de coisas culturais e bandas e etc. De alguma forma, assim, e isso chegou a se passar antes na sua cabeça? Pô, se eu achar alguma oportunidade, eu fico, eu me encaro aí. Como é que foi na sua cabeça isso? Cara, o que pesou nesse momento foi o seguinte, eu arrumei um empreguinho na Itália. Mas assim, cara, Ah, a Itália tinha aquela coisa, né? Primeiro que era a limitação de quando você não fala italiano bem, você vai estar mais ou menos no âmbito da hospitalidade, ou fazer limpeza, ou cuidar de pessoas. é. Mas eu não Uhum. tinha perfil para cuidar de pessoas e nem de limpeza, porque eles querem mulher normalmente, né? Então eu fui Uhum. trabalhar num bar, que era um bar de brasileiros, uma churrascaria até. E eu não vou Sei. falar o nome aqui porque era meio barra pesada. Mas assim, Sei. cara, os caras pagavam, sei lá, 35 euros pra fazer um shift, porra, de 8 horas, entendeu? Assim, Ah, uma coisa sim, assim sim. muito mínima.
E eu vi que a coisa não tava vingando ali, né, cara? Eu tava ali morando num Sim. quarto com a minha mãe, entendeu? Que eu não tinha tanta Uhum, liberdade. Eu uhum, até fiz amigos brasileiros e saía, coisa e sim. tal. E aquela coisa de você se integrar também, né? Porque você explica isso no Uhum, seu canal e eu já falei isso no meu canal também, que, cara, até você uhum. conseguir um nível de respeito, você tem que estar falando italiano muito bem, né? Então, Ah, então eu não Uhum. tava ainda nesse nível e, pô, eu não conseguia fazer amizade, porque Roma é um lugar muito grande, assim, é difícil você achar uma turma Porra, certa, né? é demais, cê é louco. E, E então, tipo, digamos assim que você já não estava muito contente com a Itália, você falou, bom, se pintar alguma coisa ali, aí acabou acontecendo esse negócio sim, desse trampo inicial e você foi meio que eu ficando, né? fui de cabeça. E antigamente, né, como muitos sabem, daria para um cidadão italiano chegar ali no Reino Unido, mais especificamente, né, na Inglaterra, Londres, que o pessoal focava muito para trabalhar e começar aí a vida ali. Hoje em dia, né, depois do Brexit e tudo mais, as coisas mudaram. Cara, você conhece aí alguma possibilidade ainda de um cidadão italiano hoje em dia recomeçar a vida aí? Ou realmente você falaria, pô, ó, procura outro país que é impossível? Cara, então, existem dois métodos. Porque assim, Ah, como Londres é um lugar visado pra caramba, muita gente que uhum, mora na Itália ou que teve passaporte, isso inclui qualquer tipo de passaporte, tá? Se a pessoa teve sim. aqui até 2016 e ela estabeleceu algum tipo de residência, e ela, por exemplo, estabelecer residência seria você ter, pô, qualquer vínculo com o sistema de taxas aqui, qualquer coisa que Uhum, seja assim, você teve uma conta de luz, de gás, coisas que provam que você realmente morava aqui, né? Se você sei. estabeleceu residência, você ficou um tempinho, eu não vou falar números aqui porque eu não sou advogado de imigração, mas eu sei que Sim, sim. não é muito tempo, não. E aí o que acontece? Se essa Uhum, pessoa foi embora e ela não ficou fora por mais de 2 anos, ela ainda consegue voltar e aplicar. E existem hum, casos até de pessoas que ficaram fora mais tempo e conseguiram, de algum jeito, provar essa residência do passado e fazer o que eles chamam de sei. pre-settle aqui, que é tipo assim, é uma coisa que te deixa esperando para ter a residência definitiva. Esse é um dos Sim, métodos. O outro método é, você pode pedir um visto de trabalho como qualquer pessoa no mundo pode pedir um visto de trabalho aqui. Só que isso certo. agora, como eles botaram um salário, porque aqui a gente conta o salário por ano, né? O salário Uhum, anual para qualificar para um visto de trabalho agora é 38 mil por ano. Então, que dá sei. mais ou menos, sei lá, uns 2.500, quase 3 mil bruto. Uhum, E, cara, assim, como existe essa coisa do nômade digital hoje em dia, muita gente fazendo programação e coding e todas essas coisas, tem muito trampo que paga isso, entendeu? Só que, assim, você precisa ter o auxílio de um advogado, você precisa pagar várias coisas, taxas uhum, de aplicação para visto, e assim, para quem tá sim, no sim. Brasil é bastante caro. Agora, para quem tá aqui e Uhum, faz essas coisas e acha que consegue qualificar para um trabalho desse, eu acho que não é impossível, uhum. não. Então, resumindo assim, eu diria então que são áreas específicas e Sim, também tem essa limitação aí desse valor anual que não seria todo o tipo de emprego ali que vai qualificar. com Então, certeza. é meio complicadinho aí. É, acho que como era antes, dificilmente aí vai ser tão de boa assim, se só pegar suas coisas e se mudar, enfim. Não tem mais essa facilidade. Então, Gabriel, eu tenho acompanhado aí notícias, né, tal, eu que estou nesse mundo aí de brasileiros vivendo fora e tal, vi até alguns vídeos que você falou disso no seu canal, sobre, tipo, aquelas manifestações, aquelas coisas que estavam rolando, né, no Reino Unido, assim, meio que, não vou dizer contra imigrantes, mas tinha muito esse viés, assim, o pessoal da mídia trazendo que eram manifestações contra imigrantes, isso é o que chega até aqui na grande mídia, tá? Não, eu não me aprofundei no assunto, mas eu queria saber de você, cara, como que tá aí hoje essa receptividade, entre aspas, aí com o pessoal que chega de fora, ou como que o povo inglês, pelo menos, né, aí que você vive, lida com essas situações, e realmente, cara, tá acontecendo isso, ou é coisa meio que sensacionalista, como é que é? Não, cara, assim, pô, tem tantos fatores nisso que, assim, não fica muito fácil de Hum, explicar super rápido, mas eu vou tentar. tá, Bicho, pô, até a gente falou de Brexit, que foi uma coisa importante.
Desde que a Aham. Inglaterra saiu da União, cara, uma coisa natural é a economia do mundo inteiro tá murchando, entendeu? E isso afetou aqui Uhum. bastante. Então existe uma Certo. boa parcela da população que está muito satisfeita porque é um declínio da qualidade de vida em geral, entendeu? Dos serviços, da economia, o preço Uhum. das coisas está muito mais alto, a guerra na Ucrânia fez energia e gás ficar super caro. Só que, Sim. como existe um descontrole do que eles chamam aqui de imigração ilegal, porque tecnicamente não é ilegal você pedir asilo em lugar nenhum, né? Existe um Ah, sim. descontrole disso. Muita gente Uhum. chega aqui de barco, quase mil pessoas por dia, às vezes, entendeu? Às vezes, pô, sei lá, os caras Sim. botam assim, deu 700. Existe uma parte desses influenciadores que eles fazem uma ênfase muito grande, dizendo assim, porque todos os crimes aqui. É aquela coisa antiga já, né? Vamos botar a culpa de todos os problemas sociais que estão acontecendo agora nesses imigrantes. É óbvio que eles têm uma implicância maior com pessoas que vêm de países assim muito, muito mais pobres e muito piores que o Brasil. Claro. Pessoas que chegam aqui de barco, que não é uma via legal de você entrar aqui, você não passa por imigração nenhuma, você Uhum. não apresenta passaporte. Então existe essa É. implicância e muitas pessoas influenciando isso no âmbito do YouTube, pessoas que têm Sim. canais de notícias que são assim mais voltados para notícias extremas, entendeu? Então, cara, às vezes essas coisas pipocam, mas assim, né, na semana que isso aconteceu, aconteceram muitas coisas. Aconteceram Uhum. algumas coisas assim que foram muito voltadas assim para essa galera de lugares onde é só imigrante. E teve um caso que chocou todo mundo aqui, né? Que um garoto de 17 anos entrou numa colônia de férias, esfaqueou várias pessoas e 3 crianças Ah, eu morreram. vi isso aí. Mais de 400 pessoas foram presas. Os protestos começaram há uma semana depois que 3 crianças foram mortas por um adolescente de 17 anos que invadiu uma escola de dança na cidade de Southport. O criminoso nasceu na Inglaterra, mas espalharam pela internet boatos de que ele seria um imigrante muçulmano. E isso causou uma comoção assim absurda, porque quando acontece uma coisa desse nível aqui, eles repetem a notícia várias vezes. E aí o que aconteceu? Teve um canal que divulgou um nome falso, dizendo que o cara era um imigrante que tinha chegado aqui de barco, que foi a maior besteira do mundo, porque ele não era. Ele era Uhum. filho de pessoas de Ruanda, mas ele nasceu aqui, cresceu aqui, britânico total. Tô E o que ligado. acontece? Essa notícia se espalhou muito rápido e as pessoas que são mais Uhum. ignorantes e consomem esse tipo de conteúdo o tempo inteiro, elas acabaram fazendo uma coisa que foram pra rua naquele lugar ali, e nesse dia tinha quase 1.000 pessoas ali. As imagens são assim, bem, bem impactantes. E, Tô ligado. bicho, essa coisa foi noticiada tantas vezes de novo, a notícia falsa, mais o que aconteceu nesse lugar, que isso começou a pipocar em vários lugares. Mas, cara, isso tem um perfil de pessoa pra fazer isso, né? E a receptividade, Uhum. quando eu digo em termos dos brasileiros, eu acho assim, cara, o povo britânico, ele não nessas cidadezinhas insulares, entendeu? Porque o norte da Inglaterra é cheio disso. Inclusive essas Sei. cidades que votaram em massa para sair da União Europeia por ignorância, né? Uhum. Uhum. Então, assim, isso não aconteceu em Londres com muita expressão. Isso não Sei, aconteceu em sei. Manchester com muita expressão. Nenhuma cidade grande aconteceu isso. Eram sempre essas cidadezinhas satélites, assim, que foi pipocando essa coisa. Mas Ah, é tá. sempre uma coisa assim que é falta de informação. E voltando ao assunto dos brasileiros, eu acho que assim, a Inglaterra sempre teve essa cabeça aberta para imigração, entendeu? Você vai em, pô, eu Uhum. costumava brincar com os meus amigos, cara, isso aqui, em Londres eu falava, pô, isso aqui não é Inglaterra, isso aqui é o mundo inteiro. Porque É. você tem gente de todos os lugares do globo e, cara, assim, as pessoas sempre me recebem muito bem quando eu falo que eu sou brasileiro. Perguntam coisas sobre o Brasil, perguntam coisas sobre futebol. Então, eu acho que, assim, o brasileiro não tem que se preocupar com isso não, entendeu? Mudando um pouco de assunto, cara. É, falando sobre trabalho em si, né? Tem muita gente que vê, né, a Inglaterra ainda, ou até mesmo
digamos assim, esses países que se pagam mais, sei lá, o Eldorado, assim, né? Então, eu queria saber hoje aí você, cara, qual que é a sua visão do mercado de trabalho aí da Inglaterra? E você tá trabalhando, tipo, em que área você se encontra hoje? Cara, então, eu trabalho com tecnologia, mas é uma tecnologia voltada mais para vídeo, assim. Eu não vou falar o nome da minha firma aqui, porque qualquer um pode me achar no Sim, LinkedIn e quiser me checar, eu tô lá. Mas eu sim, trabalho sim. para um fabricante de equipamentos de vídeo e de televisão profissional, assim, em geral, entendeu? Só Tá. que Uhum. meu background, na verdade, porque assim, eu não sei se você viu naquele vídeo lá, mas quando eu mudei pra Manchester, eu tava trabalhando em bar, porque trabalhando em bar, cara, é aquela coisa que todos os imigrantes fazem, é o que a gente chama de Sim. entry level jobs aqui, né, o trabalho de É, entrada. Então eu trabalhei em é. bar por quase 6 anos quando eu cheguei aqui na Inglaterra. E eu fiquei nessa por um bom tempo, que o salário não era ruim, Sim. entendeu? Porque o salário por hora aqui não é ruim. Eles conseguem pelo menos aumentar isso com uma frequência grande. Em comparação com o que eu te falei agora há pouco, de pô, tá ali na Itália e tá recebendo 35 euros por dia. É, Era brutal a sim, sim. diferença. Então, eu acho que assim, para esse tipo de entry-level job tem bastante. Pelo Uhum. fato da Inglaterra ser uma ilha, e logo depois do Brexit também, a gente teve essa coisa de... Cara, muitos europeus foram embora só de raiva, entendeu? Tô ligado. Aqui ainda tem muita demanda de mão de obra. Quando eu terminei essa minha jornada de trabalhar em bar, eu vim para Manchester para estudar produção musical, que eu sou músico e sempre curti a parte tecnológica da coisa. Sim. E aí fui trabalhar como freelancer, fui fazer som ao vivo, fui produzir umas bandinhas daqui. E por acaso, quando eu tava terminando meu mestrado, que eu fiz um mestrado em pós-produção, que é áudio para televisão, assim, eu entrei no Uhum. Manchester United para trabalhar e, e, Caramba, que da e fui hora. fazer som lá e fui operar a câmera e eu fui me aproximando mais desse lado da televisão e de lá eu Hum. me juntei a essa firma que eu trabalho agora, que é um fabricante de equipamentos. Tem duas facetas aí. A coisa da mão de obra do entry-level jobs sempre tem. Coisa de limpeza, Uhum. trabalhar em warehouse, galpão da Amazon. Entrega tem bastante, mas não paga bem, o que as pessoas às vezes tendem a Sim. distorcer. Bar, restaurante, tem muita, Uhum. muita, muita vaga sempre. Cara, Sim. quando esse trabalho mais, tipo assim, técnico, tipo coisas de som e tal. Eu lembro quando eu já tinha parado de fazer, mas eu lembro quando deu o Brexit mesmo, a hora que as pessoas começaram a sair. Cara, começou a pipocar, assim, milhões de vagas e o salário que os caras pagavam por dia, assim, aumentou de uma forma que eu fiquei assim, pô, eu devia estar fazendo som ainda, mas hoje eu tô feliz aonde Caramba, eu velho. tô, mas cara, Sim. mão de obra nesse país aqui sempre vai ter, eu acho, demanda. Uhum. Esse âmbito profissional é muito mais desenvolvido aí, eu acho que até do que aqui. Eu sempre bato na tecla aqui no canal é que aqui não é o país para você fazer dinheiro, tal, fazer carreira, não sei o que lá. E eu acho que ainda a Inglaterra conservou isso, apesar de alguns problemas aí, mas ainda se, né, você tem um retorno muito maior do seu trabalho, do seu esforço ali. Cara, se você me permitir um É... comentário, como a Sim, minha mãe claro. mora na Itália e eu visito a Itália muitas vezes, você tem que fazer aquela troca e botar na balança o que você quer, né? Porque, assim, a Itália tem uma Pois qualidade é, de vida fantástica, apesar das pessoas não ganharem bem, é entendeu? verdade. Pô, Uhum, essa vida de, pô, tá ali perto da praia de vez em quando, pega uhum, vai pro meio do mato, entendeu? Vai visitar uma ruína. E comida boa sim, e sim. tempo bom, entendeu? Assim, a gente tá aqui na Inglaterra porque se ganha bem, mas você tem que aturar, pô, 6, 7 meses de É, inverno, verão que não vinga, entendeu? E aqui, apesar de você pode ter um crer. poder de compra grande para certas coisas, uma coisa não dá para negar, cara. O aluguel aqui aumentou muito, porque a Inglaterra tem uma Uhum, deficiência assim, em construção civil. Eles têm leis muito antigas que protegem as áreas de construção. hum,
Então o aluguel aqui é Entendi. absurdo e, pô, depois da guerra da Ucrânia, como toda a energia daqui é importada, gás e Ah, luz sim. aqui é muito caro, entendeu? Agora, supermercado às vezes é até mais barato que a Itália. Coisas Uhum. eletrônicas também. Enfim, você tem que botar na balança para ver o que que você quer com a vida, né? Claro, pode crer. E até emendando a pergunta, Gabriel, então assim, hoje, né, por mais que você, claro, esteja aí com uma vida já estabilizada, tal, na Inglaterra e deva gostar bastante do estilo de vida, por mais que tenha seus probleminhas ali, você já pensou assim em voltar a viver na Itália em algum momento? Cara, essa pergunta é de ouro, porque, por exemplo, eu trabalho de casa muitas vezes. Porque é Ah, um tipo de entendi. consultoria assim que às vezes se resolve com e-mails, com ligações e coisas assim. Eu Sei. faço brincadeira no meu escritório lá. Eu falo assim, cara, se você deixasse eu fazer isso da Itália, eu ia agora, entendeu? Eu largava tudo aqui, porque o estilo de Sim, vida que entendi. você tem na Itália é uma parada muito difícil de encontrar. Apesar dos É, problemas que, assim, eu vou te falar que os italianos não são claro. tão receptivos quanto os ingleses. Demora você Uhum, encontrar a sua uhum. turma. Mas tirando É. isso, bicho, porra, eu ia num piscar de olhos. Eu adoro a Itália, eu passo o máximo Uhum. de tempo que eu puder na Itália, entendeu? Se quiser fazer um holiday, eu vou ali, fico na casa da minha mãe, dali eu pego um trem e vou para outros lugares. E, pô, eu adoro, cara. Eu ainda quero conhecer a Da Itália hora. inteira. É muito bacana. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que a qualidade de vida, muita gente ainda é da opinião de que não, mas não tem qualidade de vida sem dinheiro, e tal. Mas assim, com pouco dinheiro, você consegue sim conquistar uma qualidade de vida muito insana aqui na Itália. E Exatamente. isso que você falou também, até umas coisas climáticas e geográficas da Itália proporcionam isso, porque a gente tem sempre um tempo bom, ameno. Tem também esse lance de cada cidadezinha esconde ali uma joia ali, né? Tem alguma coisa turística que você nem sequer imagina. Sim. Então tem esse lado aí. Inclusive, só fazendo aqui um parênteses aqui, pessoal. Para quem tiver aí tirando cidadania, tiver no processo, eu vou deixar aqui o link embaixo para você fazer um orçamento para suas traduções juramentadas. Então, se você estiver precisando aí, usa meu link para conseguir um descontinho com a One Translations. Vocês vão curtir, é uma empresa de confiança, há 15 anos no mercado. Demorou? Link aqui embaixo. E voltando agora para o nosso papo, Gabriel, a outra pergunta que eu ia fazer era: qual é a coisa que você mais curte na Inglaterra e qual é a coisa que você menos curte aí na Inglaterra? Cara, o lado cultural da Inglaterra é muito interessante, porque assim, Hum, quando eu decidi estudar produção musical e mudar para Manchester, tiveram dois fatores óbvios, né? Uma coisa foi preço de aluguel em Londres. Eu jamais iria estar alugando um lugar para mim sozinho, ou então estar com uma certa folga de grana. Então eu falei, pô, isso não dá para continuar assim. E, cara, Manchester tem muitas bandas, tem muito design gráfico, tem muitos artistas, assim, poesia. Sim, isso é na tô Inglaterra ligado. inteira. Os caras levam música aqui muito sério, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, você pode ir num lugar mais Uhum. mequetrefe que você conseguir achar que tem música ao vivo, entendeu? Pubzinho. Da E, hora. pô, muitas bandas maneiras, inclusive bandas que eu toquei aqui. Eu conheci uma galera fantástica. É óbvio que, assim, a galera aqui é um pouco doida demais, às vezes, assim, pra gente que é brasileiro é um pouco mais. Sim, é, Mantém a coisa um pouco mais normal, às vezes pode ser um entendi. pouco demais, mas, cara, o lado cultural é fantástico. A coisa que é chata aqui é, assim, a Inglaterra toda, assim, ela tem um certo estilo de vida, entendeu? Ela não é um Uhum. lugar arquitetônico, sabe? Você, às vezes, pô, vai para uma cidade diferente, você olha para uma rua residencial, é tudo repetido, assim, é tudo igual, tudo tijolinho vermelho. Não tem aquela coisa Sei, da sei. Itália bonita que, pô, você tá passeando ali, você vê uma ruína gigante, ou você vê uma escultura, uma coisa É, assim. E a pior daqui cara, é o inverno e o verão que não vinga, né? Por exemplo, aqui era pra estar um solzão e tá chovendo, uhum. entendeu? Na Itália não deve Sim, não sim. deve estar assim agora, dependendo de onde você estiver. É, Então, o não. inverno aqui tem um período de escuridão grande, que às vezes, pô, sei lá, 4 horas da tarde tá tudo preto já, entendeu? Então, assim, essa é a Nossa. parte que você tem que segurar a sua onda ali e falar, pô, não vou aguentar isso.
Mas tirando isso, cara, a Inglaterra é bem agradável e tem o problema dos preços que eu falei também. Mas, em geral, dependendo do que a pessoa estiver fazendo, ela consegue ter um estilo de vida legal aqui. Já aproveitando, você pode falar um pouco então do seu canal, porque para quem estiver assistindo aí, o Gabriel ele tem um canal onde ele compartilha um pouco tanto das coisas ali sobre a Inglaterra, sobre a vivência ali dele, trazendo notícias também, né, Gabriel? Se você puder falar um pouco aí. Cara, o meu canal se chama Cruzando Caminhos UK, Cruzando Caminhos UK. E, cara, eu tento, assim, ajudar normalmente a comunidade brasileira, porque eu comecei fazendo esse canal com meu primo, que é advogado de imigração. Então, normalmente eu passo umas informações técnicas lá, para quem tá aqui, para quem quer vir para cá. E eu tento mostrar um pouco também da vida aqui, e sempre focando nessa coisa de estar em Manchester, porque a maioria dos criadores de conteúdo no âmbito Inglaterra, digamos assim, as pessoas estão em Londres, e Londres é aquela coisa assim, você pode ficar parado naquele mundo ali por muito tempo, sem saber que existem outros lugares que são bons de morar na Inglaterra, que tem coisas para fazer, que tem bares, restaurantes e coisas assim. Então eu tento mostrar esses dois lados. É óbvio que quando acontece alguma notícia importante, como foi essa coisa dos riots, e o primeiro-ministro, que agora é de um outro partido, que mudou totalmente, né? A gente teve 16 anos, quase 14 anos de governo conservador aqui. Eu tento noticiar isso e fazer um comentário, assim, de opinião, mas eu quero mostrar coisas sobre a vida aqui, coisas que tem para fazer, e eu sempre tento dar algum tipo de informação técnica para ajudar a comunidade brasileira no que der aí. É top demais aí para quem tiver curiosidade ou tem interesse realmente em dicas para imigrar para lá e tudo mais. Vocês sabem que mudaram as regras, como a gente estava comentando aqui. Dá um pulo lá no canal dele. Vai estar aqui na descrição também, vai ter um link para vocês bem fácil aqui nos comentários. Aí vocês entram, dá uma moral lá, se inscreve. Dê um voto de confiança no trabalho do Gabriel, que vocês vão curtir pra caramba. Também eu vou deixar aqui embaixo o link aqui para você fazer um orçamento para traduções juramentadas. Quero deixar aqui, então, muito obrigado aí, Gabriel, pela participação, pela disponibilidade aí de compartilhar um pouco da sua história. Foi bem da hora o papo aqui. E, no mais, gente, dê uma olhada na playlist com outros brasileiros que eu já trouxe aqui, compartilhando histórias, tanto da Itália quanto de outros países. E tamo junto, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!